Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da mídia palmeirense. Desespero total com o poder do Mengão. Domingo tem Fla-Flu, o Flamengo ganhou o clássico contra o Vasco por 1-0 e deu um show em campo. E quando o clássico se aproxima do Fla-Flu, o Brasil inteiro para, né? Enquanto isso, a mídia palmeirense está passando mal, morrendo de inveja do Mengão, cada vez mais forte e mais rico e mais protagonista. Do outro lado, o Palmeiras passando vexame, dentro e fora de campo. E o Flamengo só observando lá de cima, com o cofre cheio de moral e de dinheiro lá em cima. E não para por aí. O nome Lucas Paquetá voltou a aquecer os bastidores do mercado da bola. E um detalhe pode ser decisivo para essa novela ter a final feliz no Ninho do Urubu. Hoje o papo é quente. Clássico Fla-Flu, domingo, inveja verde, vexame rival, Flamengo mais rico. No mundo da bola, a situação tá daquele jeito. Por isso, já vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal e fica comigo até o final. Vamos saber as novidades. Vamos pro vídeo. O Flamengo, depois de colocar os profissionais contra o Vasco para salvar aí o Cariocão, e decidiu agora manter o Felipe Luiz e os profissionais para os próximos jogos. Acabou a folga do time profissional do Flamengo. A ideia era estrear apenas no dia 28 de janeiro contra o São Paulo, lá no Morumbi, mas diante da necessidade de se recuperar, ainda precisa fazer mais pontos no Carioca, vai com o time profissional, o time titular, tá? A definição se a equipe ainda terá presença de algum sub-20, será mista ou já com força máxima, ficará a cargo da comissão técnica, mas todos vão estar à disposição. Então a decisão vai ser do seu Felipe Luiz. Ele está convocado para comandar o time. Quem ele vai pôr para jogar, a decisão é dele. Mas ele, que não é bobo, não é nada, tenho certeza que pelo menos no próximo jogo contra o Fluminense, que é outro clássico, Fla-Flu, ele não vai bobear, né? Vai botar o time titular, o time que ele tiver de melhor ali, fisicamente falando, esportivamente falando e tecnicamente falando, para não deixar, para não perder o jogo para o Fluminense, que ainda seria muito ruim, porque o Flamengo só tem 4 pontos. São 2 derrotas, um empate e uma vitória. E precisa de mais uma vitória para pelo menos se garantir na próxima fase do Carioca e não ter o risco de rebaixamento, tá? A vitória sobre o Vasco marcou a estreia de boa parte do time do Flamengo de 2026. Os jogadores do grupo principal se apresentaram no último dia 12. Inicialmente teriam tempo maior para a pré-temporada, mas o desempenho do sub-20 no estadual, com 1 ponto em 3 jogos, e a possibilidade de cair para o quadrangular do rebaixamento mudaram os planos do Flamengo. E a decisão foi tomada no CT do Ninho no Urubu, numa reunião nesta última terça-feira, na véspera da partida contra o Vasco, tá? Então, o Flamengo vai com força máxima e com certeza, eu não... Cara, pelo que jogou contra o Vasco, meu Deus do céu, cara. Os caras voltaram agora e já estão voando. Porque o Vasco ficou assistindo o jogo. O Vasco não deu nenhum chute no gol, cara. Não deu nenhum chute no gol, o que é um absurdo. Você imagina o jogo inteiro um time não chutar no gol. Você é louco. Deu um chute para fora só ali. E mais nada. O Léo Jardim fez 10 ou 11 defesas, cara. Você imagina isso? Aliás, 10 defesas. Né? Um do chute que o Flamengo acertou foi no gol. Os outros 10 o Léo Jardim pegou e com um grau de dificuldade grande ainda. Então o Léo Jardim salvou o Vasco de uma goleada aí do time do Flamengo, que ninguém esperava estar tão forte assim, pressionando, indo para cima, brigando por todas as bolas. Realmente foi muito impressionante essa estreia do titular do Flamengo aí. Parabéns pro Felipe Luiz, hein? Meu Deus, esse cara tá salvando o futebol brasileiro em nível técnico, né? Porque a gente não tem técnico brasileiro mais, é o único que a gente vê aí que tá muito forte, pelo menos até agora. Enquanto isso, falando em mercado da bola, existe um impasse pelo Paquetá. Já não evoluiu muito mais a negociação, como vinha evoluindo. Na verdade, já deve estar bem definido, né? Pelo que eu entendi aqui. Tem a coluna do
do Mauro César no UOL, está bem definido, já tem os valores que foram apresentados. O fato é que o time lá da Inglaterra, o West Ham, ele quer segurar o Paquetá até maio, junho, coisa que o Flamengo não quer, que já quer trazer o Paquetá já. Né? Eles ainda, olha só, eles pleitearam ainda, tipo, vender o Paquetá para o Flamengo agora, pelos 35 milhões e mais os 5, ou seja, 40 milhões de euros. Eles pleitearam vender ele agora, porém, sem liberar ele já, liberar só lá em junho, depois que acabar a temporada da Premier League. Porque eles estão a 7 pontos, se eu não me engano, do Z3 lá, do último do Z3, né? Depois do Z3. E tem uma esperança de ainda não rebaixar, e faltam 16 partidas. Então, tipo, tem chance, mas do jeito que tá jogando, não vai. E a outra possibilidade é de chegar até 3 de março, que é a janela aqui do Brasil. Se até lá ver que não vai dar mesmo, aí já libera. Mas eu não sei não, cara. Então o West Ham tá segurando. Porém, né, o Flamengo soltou aí nas redes sociais um post enigmático. Em meio a essa negociação pro Paquetá aí. O que deixou a torcida flamenguista empolvorosa. O que o Flamengo fez, né? Os perfis do Flamengo nas redes sociais, né, resolveram agitar os torcedores, fazendo assim, ó, publicou um post sobre volta para casa. Ou seja, quem que vai voltar para casa? Paquetá. E aí a torcida já ficou empolvorosa, tá dando certo, vai dar certo. Embora a gente saiba, pelas últimas notícias, que o West Ham tem na mesa aquela proposta de 35 milhões mais 5 e ainda não liberou. O grande entrave não é nem financeiro, é só o dia de liberar o Paquetá. O Flamengo quer já e os caras querem lá para frente. E o Botafogo deu a resposta para o Flamengo, segundo a matéria do Moon BH, uma resposta final para o interesse do Danilo, ex-Palmeiras, que joga hoje no Botafogo, titular do Botafogo absoluto no meio-campo, tá? O que acontece? Não vai vender o Danilo. O Botafogo está no meio de um transfer ban. Se ele vender, ele não pode contratar outro. E aí é meio que um modo de sobrevivência, tá? Então, se vender o Danilo, não vai registrar ninguém. E outra, vender um titular absoluto sem poder repor, seria um suicídio esportivo. Né? Ainda mais num ano de calendário cheio. O Botafogo não pode. Lembrando que ele levou um transfer ban da FIFA por causa justamente do Thiago Almada, que o Palmeiras queria contratar, que está lá no Atlético de Madrid. Né? Acabou o sonho, né? Acabou. Nós sonhamos, tivemos esperança, mas a notícia que chega pela imprensa, aqui pelo site ptdverdão.net, que o Atlético de Madrid descarta, bem isso, descarta negociar o Thiago Almada, que o Palmeiras estava tentando contratar. Chegou a fazer oferta oficial, mas eu acho que o cara deve ter perdido a paciência, né? Porque o Atlético de Madrid colocou ele à venda, o Palmeiras foi lá e fez uma propostinha sem vergonha, vamos falar bem a verdade, né? Um cara deste aí, que vale 40 milhões de euros, o Palmeiras vai lá com 20 milhões por 50%. Que coisa de pobre, né, velho? Coisa mais pobre, né? Vou falar a verdade, né? Essa diretoria do Palmeiras para fazer negócio é um horror, cara. Sabe? É humilhante isso, né? Um time como o Palmeiras, que tem tanto dinheiro, aí vai lá, faz pichincha no jogador, véio, que é um absurdo. E os caras não venderam. Né? Então, ele que era alvo do Palmeiras até aqui, não será contratado pelo Palmeiras, porque o diretor de futebol lá do Atlético de Madrid, é o Matteo Alemany. Ele deu uma entrevista nesta quarta-feira e descartou qualquer possibilidade de negociar o Thiago Almada, que tem 24 anos. Segundo ele, é fora de questão. Então, tinha saído essa notícia, foi divulgado, todo mundo estava achando uma pena lá no Atlético de Madrid ter que negociar o jogador, porque ele não estava com espaço lá. Aí o Palmeiras perdeu o time, né? Para variar, né? Só para variar. Só para variar. Seu Anderson Barros, Dona Leila, pelo amor de Deus, velho. Só nos dão decepções. Tem, cara, que tem tanto que ficar no Palmeiras. O cara veio do Vitória, aí do Vitória tava no Botafogo. Cara, é fraco demais, velho. É fraco demais. A impressão que tem é que ele não tem contato, né? Ele tem um grupinho de empresários ali que ele negocia e só.
Ele não vai atrás, não faz scouting como deveria fazer, procurar jogador fora, longe. Às vezes tem um jogador perdido aí lá no meio do mundo lá, que pode trazer e servir pro Palmeiras, mas não faz isso. Botafogo fazia isso muito bem. Aí é uma vergonha, me desculpe, cara, é uma vergonha. E aí, nós que ficamos sonhando com aquela esperança de ter um jogador de alto nível no nosso time, não vamos ter. Vamos se conformar com o que a gente já tem. Vai vender ainda, né? Vai vender o Veiga, tá? Só fala em vender lá. Só vender, tá? Ah, maravilha. Meu Deus do céu. Vir coisa boa não vem, tá? E agora ficou essa do John Arias. E aí eu já não tô nem acreditando mais que vem John Arias também, tá? Até porque o Fluminense disse que vai melar o negócio. O Fluminense tem uma cláusula contratual no contrato de venda do John Arias que, se ele fosse voltar pro Brasil, deveria consultar primeiro o Fluminense. Se tiver uma proposta de 20 milhões e o Fluminense vai lá e falar, eu pago os 20 milhões, ele vai pro Fluminense obrigatoriamente. Colocar pelo menos o Flamengo para o rebaixamento e estamos aqui. Esse time do Vasco, eu não sei o que é mais difícil, rapaziada. Se é torcer pro Palmeiras ou se é torcer para esse time do Vasco. Eles não dão um ataque. Eles não conseguem chegar perto do gol do Flamengo. Esse Léo Jardim, melhor em campo de novo, fazendo bola de manchete. Olha, torcer pro Palmeiras é ruim, mas torcer pro Vasco, olha, é pior ainda. Meu Vasco, horroroso. Tô aqui com a Karina. Vai lá. O Vasco só tem um jogador hoje, né, Lugó? Léo 0, dá para esse Vasco empatar nos últimos minutos? Boa noite, Lugó, André, pessoal que está acompanhando aí o canal. Assim, Lugó, o Flamengo superior o tempo todo ao Vasco, né? Criou muito mais, teve mais volume ofensivo. Léo Jardim também salvou em vários lances, né? Excelente atuação do goleiro do Vasco. Ele foi testado de todas as formas, impressionante a atuação do Léo Jardim. Agora, colocar a causa da vitória na expulsão do Barros, né, que aconteceu no início do segundo tempo, é desconsiderar, eu acho que toda a superioridade coletiva do Flamengo em relação ao Vasco, né? Ajudou. O Flamengo ajudou, André, mas assim, o Flamengo tava em uma hora ou outra ia sair o gol. Tava mais cedo ou mais tarde sairia o gol. Sim, assim, a supremacia é impressionante, assim, quando coloca os titulares fica evidente a supremacia do Flamengo. O Vasco não conseguia passar do meio-campo. Não consegue, Lugol, não tem chance de empatar, não consegue passar do meio-campo. E quando falou que o Barros foi expulso, eu ouvi, eu achei que fosse o Anderson Barros, já tava comemorando, viu? Barros expulso, eu falei, é o Anderson Barros. Aí não, era o jogador do Vasco. Eu tô tão alucinado querendo que o Abel e o Barros vão embora do Palmeiras, eu ouvi Barros expulso, eu já comemorei, o Barros foi expulso. Aí era o jogador do Vasco aí. Agora, o que joga esse Andrés Gomes, né? Bom jogador. Gomes é bom jogador. Como que o Vasco acha um jogador como esse e o Palmeiras só traz Sousa, Facundo, um Codo, não, André? Ei, pagou 4 milhões de dólares. Acho que nem pagou ainda. Tem uma... Bom, quando não tem, é desculpa do Abel. Por isso que eu fico puto aqui. Flamengo ganhou com tranquilidade. Botou o Vasco na roda. Eu com essa camisa, tá até com naftalina, cara. Eu vou tirar essa camisa. Toda a camisa que eu ponho, você tem razão, viu, André Karina? Eu ponho a camisa, esses times perdem. Eu não ponho mais camisa de time nenhum, André. Boa noite, seja bem-vindo. Flamengo ganhou com tranquilidade e a gente tem que aguentar essas aberrações do Palmeiras e do Vasco também, que é um time horroroso. Boa noite, André Karina. Lamentável vitória do Flamengo, que escapou da zona de rebaixamento. Que raiva, André. Boa noite, André. Vai lá. Boa noite, Lugol. Boa noite, Karina. Boa noite, amigos do chat, pessoal que está acompanhando a live da Turma da Menina nesse horário. Meio estranho, mas é isso aí. A gente tentou o Lugol mais uma vez, coloca a camisa do Vasco e deu no que deu, não tem jeito. Colocou, puta que pariu. Aí eu sou culpado agora? Culpado. O Vasco, o jogo até me surpreendeu, o começo do jogo, pela intensidade que os times estavam. Nem parecia o primeiro jogo do Flamengo do ano e início de temporada. Os times se entregando. A primeira grande chance do jogo foi do Vasco, do Andrés Gomes, que escapou pela esquerda e acertou um chute, a bola pegou no pé da trave, passou pelo Rossi, acabou batendo no pé da trave e não entrando. Mas daí para frente só deu Flamengo, né, Lugó? O Léo Jardim fazendo grandes defesas. E o jogo foi assim, dominado pelo Flamengo até os 30, 32 minutos do primeiro tempo. Depois o jogo caiu no primeiro tempo, deu uma caída, veio o intervalo do jogo. No começo do segundo tempo, o Vasco tem um jogador expulso, aí o Vasco já é ruim, com 11. Imagine com um jogador expulso, aí não tinha como, né? Aí o Flamengo foi rodeando, martelando. Aí numa jogada em que o Piton afastou mal, não se afasta a bola para a entrada da área, você tira ela lateralmente,
Ele afastou na entrada da área, veio o Carrascal de frente, bateu ela cruzada, tanto é que a câmera pega por trás, você vê a visão do jogador, tinha um buraco, ele olha assim, você vê um buraco, você vê o gol, você não vê nem o Léo Jardim, um buraco, você fala, é ali que eu vou bater. Ele bateu, acho que a bola deu uma pequena desviada no jogador do Vasco, acabou entrando, mas merecido. O Flamengo foi mais time o tempo todo que o Vasco, rondou a área do Vasco, o Léo Jardim fez uma grande partida, pegou bola com o pé, bola com a mão, bola com a cabeça, bola com o calcanhar, pegou bola de tudo que é tipo. E o Rossi praticamente não fez defesa nenhuma o jogo inteiro. Então, assim, a diferença é enorme, coisa que tinha que acontecer aqui em São Paulo e não acontece mais. O Palmeiras se nivelou a todo mundo. Hoje assisti São Paulo e Portuguesa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que o Palmeiras pega o São Paulo é outro time horroroso. Será que o Palmeiras vai conseguir se melar com o São Paulo sábado? Impressionante. São Paulo e Portuguesa. São Paulo sai vaiado. São Paulo está fora da zona de classificação. É terrível para um time que precisa de dinheiro. Que o Campeonato Paulista, queira ou não queira, tem prêmio maior que o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca acho que não tem nem premiação. O cara deu uma taça e manda os caras para casa. Aqui já vale mais, acho que vale 50 milhões. Então, assim, é assustador aqui em São Paulo. O Palmeiras tinha que estar sobrando com esses times que tem hoje aqui. O Palmeiras está sobrando. Só que o Palmeiras gastou tanto dinheiro em coisa ruim. O Palmeiras fez uma partida ontem horrorosa, de mais da metade do time de ser titular ontem. Mais da metade do time era titular ontem do Palmeiras. Não tem desculpa. O Abel Ferreira, mais uma vez, entrevista coletiva patética do nosso técnico. Patético. Ele está se tornando patético. E está se tornando fora da realidade. O Abel não vive na realidade, não tem desculpa. O Abel Ferreira, mais uma vez, entrevista coletiva patética do nosso técnico, patético, ele está se tornando patético, ele está se tornando fora da realidade. O Abel não vive na realidade, ele vive num mundo paralelo, é aquele mundo, aquele quadrilátero entre ele, Barros e Leila. É uma coisa assim absurda. Então é isso, Lugó. Flamengo escapa, hoje veio um comentário que o Botafogo está dissolvendo, né? O seu Texor, o seu presidente, que você tanto ama, o Texor, está dissolvendo o Botafogo, né, Lugó? Está desmanchando, né? Todo mundo querendo ir embora, Savarino pediu para ir embora, parece que vai para o Fluminense. O Danilo também quer ir embora do Botafogo. O jogador bom não vai ficar lá, Lugó. Jogador bom. Pô, o Palmeiras podia pegar o Alex Telles, pelo menos, né? E o Barbosa. Pega os dois, já que eles estão em liquidação, aproveita. O Vasco pegou o Brenner, hein? O Palmeiras não tem o atacante pegou o Brenner aqui em São Paulo. Não tem atacante que nem o Brenner, o Palmeiras não tem. De fôlego, de perna, um jogador de 24 anos de idade. Então, assim, eu gostaria muito do Danilo no Palmeiras hoje, sem dúvida nenhuma. Até como primeiro volante ele serviria. Ele e Marlon Freitas reviveriam a dupla que foi feita no Botafogo, né? Mas eu não sei quais são as condições do Danilo. Eu acho que, por exemplo, ele é mais interessante no esquema do Flamengo do que o Paquetá, na minha opinião. Ele daria mais proteção, ele e o Pulgar seria uma dupla de volantes excepcional para o Flamengo no meio campo. Perfeito, entendeu? Agora, cabe ele, Paquetá, ele, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta? Cabe, mas aí é muita volância, né? Mas é um belíssimo jogador. Se o problema que ele teve no joelho não o atrapalhar, ele é um belíssimo jogador. Tá aí, Karina, deixa eu ver a opinião da Karina. Danilo no Flamengo e o torcedor do Palmeiras tá muito pé da vida. Jogador que era nosso, que foi muita bola. Pra mim, foi o melhor revelação da base que o Palmeiras já teve na questão defensiva. Na questão defensiva do meio para trás, para mim o Danilo, naquela era de 2020, o Danilo foi a maior revelação do Palmeiras e a gente perdeu pro Botafogo e agora tá perdendo pro Flamengo. O Botafogo realmente tá numa liquidação completa. Savarino pedindo para ir embora, o Fluminense está muito perto de levar o Savarino e o Danilo, se chegar no Flamengo, vai ajudar muito o Flamengo. O meio de campo com Pulgar, que é um volante mais de marcação, e o Danilo, que joga muita bola, verdade, gente. Eu acho que agora o Flamengo com o Danilo, revezando muitas vezes com o Jorginho, Danilo com o Jorginho se revezando, o Flamengo vai ter um belíssimo segundo volante durante 90 minutos, que é o que o Flamengo passou muito de dificuldade durante o ano, né, Karina? Se o Flamengo tinha uma dificuldade de jogadores mais velhos, o Jorginho, inclusive. Né? O Jorginho, o Saul, o próprio Saul. Então, o Flamengo tem dois jogadores que, com uma certa idade, acabaram desfalcando o Flamengo. Com a chegada do Danilo, o Danilo também, que talvez não tenha físico para aguentar os 90 minutos, ele vai... Imagina, Karina, sai Danilo, entra Saul. Sai Saul, entra Jorge. Olha o revezamento.
Enquanto o Flamengo tem Danilo, Saul e Jorginho, a gente tem Aberração, tem o Aníbal Moreira que foi embora, Emiliano Martinez, que é um horroroso, e tem o cara da base lá, o Larson, que tem jogado mas bem, o Danilo é mais completo que o Saúl. O Danilo, além de Muito marcar, mais. ele sai para o jogo. Ele Mas- vai para o jogo. tem Mas mais o Palmeiras velocidade. poderia ter exercido o direito de compra, hein? Mas, Eu acho que gente, o vamos lá. Danilo teria Não, lugar você tranquilamente vamos lá, no gente. time titular do Você como dono de Palmeiras, uma André. empresa, não, você vende um jogador por 20 milhões de euros. Não passa nem um ano, você vai pagar 22 milhões como o Botafogo pagou, gente? Não tem propósito isso. Não tem propósito. Não tem, como empresa não tem propósito. Você vender por 20, passar nem 6 meses, você comprar por 22, é atestado de burro. Me desculpa. Não tinha como contratar o Danilo. Seria uma burrice gigantesca. Agora, você tinha outras opções no mercado para trazer. Sousa, do Racing, o Nardoni, do Racing. Eram jogadores parecidos com o estilo do Danilo. Agora, contratar o Danilo por 22 milhões de euros, para mim, não tem propósito. Eu entendo assim. Você vende por 26 meses depois, você vai e paga 22? Então, ficasse com o jogador, não vendesse. Para o Palmeiras não compensava. É que os O números fato é. em um ano no futebol dobraram, triplicaram. Você fala em 20, 30 milhões de euros, hoje é como se fosse dinheiro de pinga. É impressionante, é assustador. E o Luiz outro lá, Pacheco, Luiz Evangelista, Puta que- Evangelista, nós temos o E o Marlon Flamengo, Freitas. se confirmar a contratação, né, de Danilo, a possível chegada de Paquetá, o Flamengo vai ficar imbatível, Lugol, porque para mim, assim, o Danilo nem seria titular no Flamengo, eu acho assim, é um bom volante, sim, Mas pode vai jogar, jogar viu, Karina? como 5 ou como 8, ele pode ajudar ali o Jorginho, né, que é mais experiente, pode cansar, ele pode entrar, mas assim, já é um meio de campo muito reforçado, o Flamengo nem precisa dessa peça, mas assim, vai ajudar, vai ser útil, porque o Danilo tem qualidade técnica, é um jogador diferenciado, é jovem, tem a questão da contusão, mas se não for muito grave, eu acho assim, Lugol, ele vai ajudar demais, vai ser útil no elenco do Flamengo. Quer dizer, o BAP aí que você está colocando, não quer parar, é isso, sabe que o Flamengo ganhou tudo na temporada passada, em 25, foi supremo e quer continuar E não assim, dormiu nos quer louros. continuar vitorioso, que deveria ser a não dormiu mentalidade nos do louros. Palmeiras. Dormiu Não nos sentou, louros. não quer sentar nas glórias, quer continuar, quer mais, quer mundial, quer, É o isso. que não conquistou no final aí contra o PSG, quer conquistar, quer nova Libertadores, quer ser penta da Libertadores. É isso, Lugol. Não está acomodado, não se acomodou nas glórias, nas vitórias, como aconteceu com o Palmeiras. O que fazer? O fato é o seguinte, eu ponho o BAP aqui porque eu sei que a Leila Pereira só se incomoda com isso. A vaidade dela, né? Quando ela vê o BAP, ela acha. Ela tá morrendo pela boca, né? Que nem o peixe, tá morrendo pela boca. De tanta bobagem que falou, de tanta besteira que falou. Ah, se o Flamengo quiser, faz um torneio à parte. Daqui a pouco vai ser à parte mesmo. Porque nós vamos estar na segunda divisão com esse time horroroso, o Flamengo vai jogar sozinho. Então o BAP coloca a Leila Pereira no bolso. Leila Pereira, o BAP te coloca no bolso. Você é uma dirigente fraca. Você entende de dinheiro, mas não entende de profissional capacitado de futebol. Quem tem Barros, quem tem Abel Ferreira, vai dormir sem título, vai passar o ano sem título e é o que a gente tá pé da vida. Como adversário, vamos ganhar tudo novamente. Eu não sei, um outro campeonato no mata-mata, o Cruzeiro pode fazer frente. O Fluminense, Pode. trazendo o Savarino, trazendo até o John Arias, de repente o Fluminense aparece com o John Arias aí, John Arias, vai agora. fazer frente pro Flamengo. O Fluminense tá vendendo. Não. Dá pra jogar no Palmeiras mesmo, né? Até o Dava. Jardim talvez seja. Dava. Dá pra ser até Dava. titular, eu acho, viu? Porque também Não, esse Carlos E Miguel ontem, também. e depois da atuação horrorosa, tenebrosa do Lomba ontem, assim, realmente Eles o já Léo deram um goleiro Jardim bom seria pra um belo nós, né? reserva. O Vasco já deu goleiro bom para nós, que foi o Fernando Praz, né? Que foi um baita de um goleiro, né? Contratação já estão colocando aqui. Puta merda, isso me irrita, viu? O André não gosta, mas pra mim. Deixa eu colocar a mensagem aqui na live. O pessoal colocou aqui, ó. Viram que o Flamengo avançou por Paquetá e as Pepa. André, vamos falar pra Karina, que o André, o pessoal já sabe a opinião dele. Paquetá próximo do Flamengo, Karina. Mais um. Paquetá e Danilo. E a gente com Larson e Pacheco. Brincadeira, né? Ao meio campo deles, Pulgar, Jorginho, Paquetá, Arrascaeta, pelo amor de Deus. Não, Lugol, assim, é o que eu falei, não é o Paquetá da seleção brasileira, é o Paquetá que aqui no futebol brasileiro vai jogar muito, Lugol. Vai ser muito útil no time do Flamengo. Que foi atualizado da Deloitte, que ela inclui as receitas dos clubes de futebol. Ela faz um levantamento do top 30 clubes
mais ricos do mundo. E ela considera, os indicadores que ela considera nesse levantamento, não entra a venda de jogadores. Então, teve uma cria da base que se destacou, sei lá, o time vendeu por 400 milhões de reais. Ela não coloca venda de jogadores, negociação de jogadores nessa matemática. Então, o que elas colocam? Elas colocam receitas, direitos de transmissão, atividades comerciais e arrecadação com bilheterias. É aquele efeito dominó que a gente comentou anteriormente. Quanto mais competitivo o clube é, mais você atrai as pessoas. Mais as pessoas vão ir para o estádio, mais as pessoas vão consumir produtos oficiais, mais as pessoas vão assistir à televisão, e isso vai fazer com que você consiga vender os direitos de imagem por um valor maior, etc, e etc. Meus amigos, vai ser a terceira vez que eu vou estar gravando esse vídeo aqui. Cara, o microfone demos apenas um clube não europeu, que foi justamente o clube brasileiro, a equipe do Flamengo. Vamos lá. Em primeiro lugar, Real Madrid, em segundo lugar, Barcelona, em terceiro lugar, Bayern de Munique. As figurinhas carimbadas de sempre, né? Essas equipes que estão sempre ali. O Flamengo, ele subiu uma posição em relação ao levantamento da temporada anterior. Então ele ficou em 29º colocado, com 202,7 milhões de euros. Ficou, por exemplo, na frente do Olympique de Marseille, que ficou com 188,7 milhões de euros. Aí na frente do Flamengo, você tem o Brentford, você tem o Wolverhampton, você tem o Roma, você tem o Bournemouth, você tem o Crystal Palace, que são... O Flamengo voltou, né, depois de muita confusão, vai seguir com o Sub-20, não vai. Teve uma reunião no Ninho do Urubu, o Flamengo botou a equipe principal, com o Daniel Salles, né, tinha alguns garotos também no banco, não era a equipe titular, mas o time profissional, e venceu de uma forma, Mauro, que muita gente, eu estava vendo a repercussão, muita gente se assustou com esse primeiro jogo do Flamengo, né? Não esperava, porque era primeira partida, tudo isso. O que você achou dessa atuação aí, Mauro? É para assustar os rivais e surpreendeu também a atuação do Flamengo? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Alan. Bom dia, André. Bom dia a todos. Acho que foi, assim, melhor do que se imaginava, né? Do ponto de vista rubro-negro, porque, de fato, primeiro jogo da temporada, né? Mas o time do Flamengo já tem uma forma de jogar, já tem uma estrutura montada, os jogadores sabem quais são os movimentos, o comportamento que devem apresentar, e foi um time cheio de reservas, é bom lembrar, tá? Titulares só 4 jogadores. Foi um time profissional, mas titular, Rossi, Léo Pereira, Pulga e Carrascal. Todos os outros são jogadores que eventualmente são titulares, mas se está todo mundo à disposição, em tese são reservas. O Royal é reserva do Varela. O Vitão acabou de chegar, o titular é o Léo Ortiz. Antes dele teria até o Danilo. O Alexandre é o titular da esquerda, né? Não jogou nem o reserva imediato, que é o Ayrton Lucas, porque não estava à disposição, e o Alexandre só pôde jogar o segundo tempo. O Pulga era ok. O Everton Araújo não é titular, ali seria Jorginho. O Bruno Henrique não é o titular, seria o Pedro. Não seria Cebolinha, seria Samuel Lino, né? E o Plata não seria ali, o Plata seria o Arrascaeta, e o Carrascal na direita. Então, 4 jogadores titulares apenas. Mas foi o bastante para realmente amassar o Vasco. Só não foi por um placar mais elástico pelo Léo. É isso aí, nação rubro-negra. Domingo é Fla-Flu, clássico que decide, que pesa e que mostra quem realmente manda no Rio. Enquanto alguns tentam crescer na base, ao invés de passar vexame por aí, o Flamengo segue gigante, organizado, respeitado e cada vez mais forte dentro e fora de campo. A novela Paquetá ainda pode ter novos capítulos, e aquele detalhe que a gente trouxe aqui pode ser o fator decisivo para um retorno histórico ao Mengão. Fique ligado, porque qualquer momento tudo pode mudar. Agora quero saber de vocês, qual o seu palpite para o Fla-Flu? Quem decide o clássico? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Lembrando, galera, aí de deixar os créditos aí para a turma do Amendoim, também o Opina Porco, o canal do Deixa o Palmeirense Falar, e claro, Mauro César, o canal do Mauro César aí da Live S1. Até o próximo vídeo.